A graça e paz, amados, boa noite a todos. Estamos começando mais um Orar é Respirar, um culto de oração da quinta-feira, e que vocês possam ser abençoados, a você e a sua família, a todos que estão nos vendo. Aqui quem fala é o pastor Silvano, da Igreja Nazarena Capão Raso, que fica na rua Dr. Manuel Linhares de Lacerda, número 205, bairro Capão Raso. Estamos aqui começando mais um culto de oração, refletindo um pouquinho na palavra de Deus. Antes de começar na palavra, vamos orar. Deus, eu quero colocar diante do Senhor todos que estão nos vendo, todos que vão estar, Senhor Pai, assistindo, suas famílias sejam abençoadas. Que nós possamos ter realmente um tempo maravilhoso contigo, Deus, de oração, onde nós sabemos que a oração ela traz a comunhão contigo. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, só para a gente refletir um pouquinho na palavra de Deus, no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, a parte final do versículo, ele diz assim: oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O que isso vem trazer para nós? O que isso vem deixar para nós? Que a oração nossa, ela é ouvida por Deus, ela é respondida no momento certo, da maneira certa. Por mais que a gente ache, não vai, Deus não está me escutando, a minha oração não vai chegar até lá, vai. O Espírito Santo traduz a nossa oração. E por que eu digo isso, que a oração do justo pode muito em seus efeitos? Porque no momento de dificuldade, nós temos que nos apegar com Deus. E no momento de dificuldade, Deus nos dá um livramento. Deus nos dá uma saída. Vou ler aqui parte de uma história bíblica, verdadeira, que está no livro de Daniel, um livro profético. Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 12, diz assim: há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestam cultos a deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram levados na presença do rei. Nabucodonosor disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, não é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de fole, prostrem e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Versículo 24. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos e andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do 4º homem é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou-se da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. O que acontece, amados? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tiveram esse nome por causa do rei, mas os nomes deles, do nome judaico deles, era Ananias, Misael e Azarias. Junto com Daniel, esses homens buscavam a Deus, criam num Deus vivo, nos deuses que nós servimos hoje, num Deus acima de
todos os deuses, um Senhor acima de todos os senhores. E ali quando Nabucodonosor fala, a imagem do quarto homem semelhante a filho de deuses, eu creio que o próprio Jesus estava ali. Mas Jesus não veio só no Novo Testamento? Sim, em forma de homem, ele veio no Novo Testamento. Mas ele já estava presente, agindo com Deus ali no Antigo Testamento, já na criação. Quando Deus fala, façamos o homem a nossa semelhança. E o que me chama a atenção nesse texto é que eles não, diante das circunstâncias, imagina, eles eram governadores de província, administradores de províncias, né? Eram como se fossem governadores dos lugares que Nabucodonosor precisava deles. E Nabucodonosor tinha criado uma lei que eles tinham que se prostrar aos deuses do rei, e o rei fez uma estátua de ouro e falou, quando eu levantar a estátua, tocar as trombetas, tocar os instrumentos, todos vão se prostrar e adorar a imagem. Só que Jesus falou, né, Deus deixou um dos mandamentos, não há Deus acima do nosso Deus, né? Não adorará a outros deuses, adorará somente um. Não adorará imagens feitas por homens, e sim a Deus. E eles buscando de Deus, orando, né, tendo uma vida separada, digna perante Deus. Deus honrou de tal maneira que a oração deles teve efeito, que eles falaram para o rei, se o nosso Deus quiser nos livrar, ele vai livrar, né? Não, quando o rei falou, não há deuses que tirem vocês da fornalha, e eles responderam, se o nosso Deus quiser, ele nos tira disso, ele nos livra, ele vai dar o livramento, se ele quiser, né? Se Deus permitir, que ele quiser, se for da vontade dele, nós seremos livres, nós seremos libertos. Eu digo para você, amado, hoje, se tem algo te incomodando, se tem algo querendo tirar a tua fé em Deus, afastar o teu pensamento de Deus, não deixe. Saiba que Deus está à frente. Deus vai dar um livramento. Qual eu não sei, como eu não sei. Os meios de Deus, não tem como a gente dizer qual que é. Mas a gente sabe que Deus faz. Que a oração nossa não volta atrás, não fica sem resposta. Deus dá uma direção, Deus nos responde. Se está com dificuldade, coloca na mão de Deus. Às vezes a resposta de Deus não é aquilo que a gente quer, não é aquilo que a gente esperava, mas é uma resposta, é a direção dele. E ele tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. O que aconteceu ali? Sadraque, Mesaque e Abednego, que eu gosto de usar os nomes Ananias, Misael e Azarias. O que aconteceu? Eles chegaram, e aqui, depois dessa resposta, vocês vêm em casa, com tempo, vou ler todo esse capítulo 3 aqui, vocês vão entender a história, né, completa ali, eu só pulei uma parte da história. E o que Deus fez? Deus tirou toda, Deus tirou não, o rei tirou todo o povo ali, próximo da fornalha, e mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha. E a fornalha foi aquecida mais do que o normal, porque eles afrontaram o rei. Como que vocês vão me afrontando assim? Como que vocês vão dizer que se Deus quiser? Não, vocês vão ver que não é bem assim, aumenta lá. Os homens que chegaram perto para levar eles morreram próximo da fornalha. Antes de chegar próximo da fornalha, os homens morreram. E eles entraram dentro da fornalha. Só que a partir do versículo 24, como eu li ali, há um quarto homem. Porque o fogo só queimou as cordas. Não queimou nem a roupa que eles estavam, queimou somente as cordas que eles estavam amarradas. E eles estavam soltos, andando, provavelmente louvando a Deus ali naquele momento, adorando a Deus no meio do fogo, no meio
da dificuldade, que muitas vezes a gente, no meio da nossa dificuldade, a gente procura uma saída com as nossas mãos, com nossos meios, desse tipo de maneira, de como que vai fazer, como que vai ser, né? Tiramos isso e tentamos fazer do nosso modo e a gente não sai do lugar, porque nós esquecemos de olhar para cima, que a resposta vem de Deus. Deus nos ajuda. Ele só está dizendo, ore, me busque. Se a gente quer ter mais comunhão com Deus, se a gente quer ter um relacionamento mais profundo com Deus, é através da oração e da leitura da palavra. Essas duas coisas andam juntas. A leitura da palavra, o estudo da palavra e a oração, ela faz com que criamos relacionamento profundo com Deus. Conhecemos o poder de Deus. Ela faz ver os livramentos de Deus na nossa vida. Deus nos livra todo dia. Às vezes a gente nem percebe que foi livro de alguma coisa. Quando a gente liga o jornal, mas teve um acidente no céu. Nossa, eu passei por lá. Um pouco antes do acidente acontecer, eu passei por lá. E o que acontece? Deus livrou daquele acidente. Deus dá um livramento. Não busque Deus só no momento de dificuldade, só no momento que tá triste o negócio, tá feio, mas busque Deus em todos os momentos. Louve a Deus em todo momento. Deus quer ouvir de nós, da nossa boca, eis-me aqui. Deus, eu preciso de ti. Deus, eu quero te agradecer. Deus, obrigado porque o dia hoje foi bênção, porque o Senhor está comigo em todo momento, porque eu pude acordar mais um dia, abrir meus olhos. Então começa a buscar, irmãos. Começa a buscar de Deus, que a gente vai ver essas maravilhas acontecendo em nossos meios. E por mais que pessoas digam, mas Deus não está longe, Deus não está nem aí. Não, a gente conhece o nosso Deus. Nós temos que se apegar na palavra de Deus. Nós temos que se apegar e saber que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Porque para que isso, o Espírito Santo venha agir em nosso meio, agir em nosso coração. Porque eu preciso de Deus, eu preciso desse tempo com Deus. Realmente, precisamos ter um tempo com Deus, precisamos ter algo de Deus. Mas só vamos alcançar algo de Deus quando nós começarmos a buscar a Deus de todo o nosso coração. A oração do justo pode muito ser feita se você começa a ser justo todo dia. A justo aqui que ele fala é buscar a Deus diariamente. É você ter um tempo com Deus diariamente. É Deus te conhecer profundamente. Não que Deus não te conheça profundamente, porque não tem nada que a gente possa esconder de Deus ou aonde a gente queira esconder de Deus. Não tem. Aonde eu for, Deus está me vendo. Só que Deus é tão maravilhoso que Ele gosta de ouvir da minha boca o que eu preciso. O que nós estamos precisando, Deus quer ouvir de nós. Deus quer ter esse momento maravilhoso conosco. Jesus, sendo filho de Deus, ele ia subir ao monte para orar, ter tempo de oração com o Pai, tempo de comunhão com Deus. E nós não somos diferentes, amados. Nós temos que buscar esse Deus que nós servimos. Buscar com alegria, com todo o nosso entendimento, com o coração aberto, para que Deus possa achar em nós verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então busque a Deus acima de todas as coisas. Mateus 6,33 ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. O que essas demais coisas? As necessidades que nós precisamos, nossa vestimenta, nosso trabalho, nosso alimento, são o que a gente precisa. E Deus vai suprir isso. Só que Ele fala, eu vou suprir quem me buscar primeiro, quem me colocar em primeiro lugar da sua vida. Então que nós possamos buscar e colocar a Deus acima
de todas as coisas. Que nós possamos ter colocar a Deus realmente num lugar de destaque em nosso coração. Ele como o centro da nossa vida, da nossa família, porque daí a gente vai começar a ver as bênçãos de Deus. Nós começaremos a ver o que Deus tem para nós. O que Deus tem, o que Deus quer de nós. Que nós possamos ser como Ananias, Misael e Azarias, como Daniel, e tantos outros que a gente vê na Bíblia, que buscavam a Deus. Daniel, por buscar a Deus 3 vezes ao dia, também foi acusado. Não, porque ele não está adorando os deuses do rei, porque ele não está fazendo cumprindo o decreto do rei. Não, ele cumpria. Tanto é que ele estava no seu quarto orando, só que estava de janela aberta, né? Mas o povo queria achar alguma coisa para acusar a Daniel. Daniel também era um dos governantes de província, um dos governadores ali da Babilônia, e foi julgado como um pecador, como alguém que não está contra. Quando o rei, qual foi a sentença? A sentença foi jogar nas covas dos leões. Não, vamos jogar esse cara aí nas covas dos leões. Só que o rei ficou triste porque o rei gostava muito de Daniel. Tanto é que ele jogou. Daniel passou a noite nas covas dos leões. Só que o Senhor fechou a boca dos leões. O Senhor fechou a boca dos leões, que os leões não atacaram Daniel. Daniel dormiu no meio dos leões. Na manhã seguinte, o rei foi lá. Isso está um pouco mais para frente do texto que eu li, para dar a referência certa para vocês. Ele está no capítulo, a partir do capítulo 6, né, o rei Dário, capítulo 6 do livro de Daniel. A partir do capítulo 6 ali já começa a falar das covas dos leões, essa história que eu estou contando. Então a referência para vocês é Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 1. Então assim, o rei Dário chegou ele gostava de Daniel, ele chegou e falou na manhã seguinte, Daniel chegou lá, né? E Daniel, louvado seja o Deus dos exércitos e o rei. Então ele louva a Deus e louva o rei, porque ele dava honra a Deus e dava honra ao rei. Ele sabia quem era o rei, que o rei também era uma autoridade em cima dele. E o rei fica feliz de ver Daniel. Todos aqueles que acusaram Daniel foram jogados na cova dos leões. Quando jogaram nas covas dos leões, mal caíram no buraco, os leões já começaram a devorar eles. Então, para vocês verem como os leões estavam realmente com fome, mas Deus fechou a boca dos leões. Deus deu livramento para Daniel. Assim como tantos outros, Deus deu livramentos. Jesus, quando esteve aqui, fez muito milagre. Curou, ressuscitou a filha de Jairo, curou a mulher de fluxo de sangue, curou o endemoniado, libertou aquele endemoniado lá que sofria na mão do inimigo. Então, amados, se você tem um sofrimento, coloca na mão de Deus, mas acima de tudo, não busca Deus só quando você está com problema. Busque a Deus em todo momento, em todo tempo. Agradeça a Deus pelo que você tem, pelo dia de hoje, pelo dia que você levantou, pela manhã que você levantou. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus na hora do almoço pelas suas refeições. Na hora do que você for comer, agradeça a Deus pelas refeições. Busque a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Deus quer isso de nós. Então que nós possamos realmente buscar a Deus, para que nós
começarmos a ver as bênçãos de Deus, começarmos a ver o que Deus tem para nós, porque uma coisa é certa, a oração do justo pode muito em seus efeitos, a oração do justo pode muito em seus efeitos, a minha e a sua oração pode muita coisa, mas saiba, ela só vai acontecer se eu tiver uma busca constante de Deus, se eu tiver uma intimidade com Deus. Então começa a ter essa intimidade, começa a ter essa busca de Deus, começar a querer buscar Deus, começa a fazer seus devocionais. Ah, mas eu não tenho. Tem bíblias que você pode baixar no celular ali, aplicativos que tem devocionais. Na internet tem devocional, tem livros de devocionais. Começa a fazer teu devocional com Deus, começa a buscar de Deus. Começa a... Ah, nem que tenha um livro, pega a própria Bíblia, começa a estudar ali o livro de Daniel, as histórias que tem ali de Daniel nas covas dos leões, a fornalha, o que Deus fez com esses homens. Porque desde quando eles foram escravos, que Israel foi escravo da Babilônia, desde esse período, eles foram buscando em Deus. Eles já começaram com um diferencial no tratamento da cadeia. Então, se vocês quiserem ler um livro de Daniel, é um bom livro para vocês também estar lendo e vendo o que Deus faz quando nós começamos a buscar de Deus. Moisés, né, a história de Moisés. Deus usa Moisés para tirar o povo de escravos da mão do Egito. A própria história de José do Egito, Deus usa ele, coloca ele como um governador, que abaixo de Faraó era José que mandava, e José cuidou de todo o Egito. Então tem várias histórias bíblicas que dá para a gente ler, começar a estudar, entender e buscar de Deus. Tá bom? Quero nesse momento tirar um tempo de oração pela nossa igreja de Capão Raso, pelos jovens da igreja. Aqui do Simão e da Thaís que estão procurando um emprego. Não só eles, mas todos que estão buscando em Deus de um serviço, então que eu quero orar nesse sentido. Questão da nossa saúde, para Deus cuidar, né? Deus nos abençoar e que nós possamos realmente cuidar da nossa saúde, fazer sempre um check-up, ver como é que está, né, nossa saúde, mas eu quero orar por você, esse momento de oração. Deus, eu quero colocar, Senhor Pai, nas tuas mãos, a todos que estão nos assistindo, Deus, que estão nos acompanhando. Vai, Senhor Pai, tocando no coração de cada um deles. Ó Pai querido, abre portas, Senhor Pai, de emprego para o Simão e para a Thaís. E para todos aqueles que estão precisando do emprego, Deus, vai, Senhor Pai, indo à frente, abrindo as portas, derramando as tuas bênçãos, Deus. Vai, Senhor Pai, indo à frente, Senhor Pai, da nossa igreja, dos jovens, que possamos, Senhor Pai querido, ser jovens que busquem a Deus, que busquem de Ti, Senhor, cada vez mais, que possamos conhecer qual é esse Deus vivo, qual é o Senhor Jesus Cristo, que deu sua vida por nós naquela cruz, e hoje está vivo, preparando um lugar para nós. Ó Pai querido, que nós possamos, Senhor Pai, aprender de Ti, Deus, a cada dia, a cada momento, que nós possamos buscar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, para que nós começamos a ver as bênçãos diárias ser supridas. Ó Pai querido, vai, Senhor Pai, à frente das nossas vidas, toda nossa necessidade diária ser suprida pelas bênçãos do Senhor, Pai. Vai, Senhor Pai, tocando, Senhor Pai, na vida de cada um, Senhor Pai, de cada família que está nos assistindo. Ó Pai querido, que nós possamos realmente ter tempo de oração, ter tempo de buscar a Ti, buscar, Senhor Pai, aquilo que o Senhor tem de melhor para nos oferecer, Deus. Mas o Senhor quer criar essa intimidade, por isso que nós temos que buscar de Ti. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Deus, nós queremos fazer isso, Deus, te buscar de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Ó Pai querido, abençoa, Senhor Pai, a cada lar, a cada família, Deus, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com cada um, de agora e para sempre. Amém. Deus abençoe.
Bom restante de semana. E que seja sempre abençoado. Amém?